Com vocês, Papo Online. O período de isolamento social recomendado pela OMS diante da pandemia do novo coronavírus tem deixado muita gente afastada de seus afazeres normais. Assim, algumas pessoas não precisam gastar horas em transporte público e podem trabalhar e estudar em casa. Situação que pode gerar mais tempo livre e uma boa chance de desenvolver atividades para fugir do tédio e da ansiedade comuns em fases como essas. Como forma de ocupar o tempo prolongado em casa, algumas pessoas têm aproveitado o período para investir em novas atividades ou retomar outras deixadas de lado pelas obrigações rotineiras. Há quem tenha descoberto novos hobbies, como ir para a cozinha, começado um curso à distância, passado a cuidar melhor das plantas de casa ou até mesmo começado a se exercitar. São opções de diversão, mas o momento também serve para aprimorar conhecimentos, dependendo do interesse de cada um. Pintar, desenhar, colorir, bons hábitos que muita gente deixou para trás e que dá para retomar nesse período. Com vocês, Papo Online. Eu sou Amanda Leal e convidamos a estudante Ludmila Vaz para falar um pouco sobre seus passatempos durante o período de isolamento. Oi, eu sou a Camila Braunas e eu sei o quanto a saúde mental pode ficar prejudicada nesse período. A psicóloga Letícia Machado e o músico Iatan conversaram com a nossa equipe sobre o assunto. Eu sou Matheus Braga e está começando mais um Papo Online. Nesse episódio, vamos te orientar a como lidar melhor com a ansiedade e aproveitar os momentos livres de forma saudável. Com vocês, Papo Online. No dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial de Saúde decretou como pandemia a disseminação do novo coronavírus. A partir daí, chefes de Estado de todo o país, juntamente com empresas e instituições de ensino, decidiram adotar o regime para teletrabalho, mais conhecido como home office, para que diminuíssem os casos de pessoas infectadas. No início, muita gente até gostou da ideia, pois estavam cansados da rotina desgastante, especialmente as que utilizam o transporte público nas grandes cidades. No entanto, nem tudo são flores. O isolamento social pode engatilhar crises de ansiedade e solidão diante de tantas notícias ruins. Com isso, algumas pessoas começaram a retomar hábitos antigos, como hobbies e passatempos para lidarem de forma saudável com a quarentena. Entre passeios virtuais, canais abertos de filmes e séries, cursos online, ideias de organização de casa, dicas de culinária, há muito o que fazer. Entre outras ideias, pode ser uma boa hora também para aprender a tocar um instrumento ou desenvolver um novo idioma. Pois é, Matheus. E por que não levar as habilidades adquiridas para o seu cotidiano depois da quarentena? O momento pode servir também como lição. Os psicólogos dizem que sempre há tempo de aprender algo novo. Desenvolver conhecimentos é bom para a saúde do cérebro e eleva a autoestima. O que a música está sendo para você durante a quarentena? A música, de modo geral, tem sido para mim nessa quarentena, assim, algo libertador, um apoio, uma garantia de sanidade. Falo sem medo porque sempre disse e direi que a arte salva. E me apoio com felicidade nessa palavra. Ela tem uma força muito grande, a arte, a música. Ela traz consigo um significado assim que vem por trás das barreiras que nos limitam a estarmos próximos, né? Então assim, ela vai avante disso tudo. Felizmente ela tem sido meu único meio de renda e felizmente tem dado muito certo. E também, é claro, o meu apoio emocional, o meu equilíbrio de dia a dia. Sempre que as coisas desandam, eu ligo minha vitrola no toca-discos e posso estar perto da música. E é claro, toco violão o dia inteiro, ouço música o dia inteiro. E assim, teve uma semana que eu fiquei doente e não pude estar com a minha vitrola, não pude cantar, porque tudo me incomodava, né? A dor era grande. Eu pude ver o contraponto do quão ruim é ficar sem música. Então a música pra mim, ela tem sido o que dá significado. O que dá significado. A adaptação para aulas online foi difícil? Como está sendo? Foi algo bem confuso inicialmente. O já esperado, né? Pois tudo que é novo assusta. É muito confuso. E é preciso que seja assim. Afinal, é a forma do corpo se proteger. Se precaver do que é esquisito, né? Isso é natural do ser humano. Porém, quando as pessoas começaram a perceber assim que não era mais uma opção, seria a partir de agora um cotidiano, uma rotina, que a pandemia se alastrou de fato, né? Ela aconteceu. Pois as pessoas têm um grande sintoma de acreditar que tudo que é história sofrida, vista na TV, é apenas uma coisa de personagens, ficção científica. Porém, quando sentiram na pele isso, que não era mais uma coisa da TV, era algo que estava na esquina, que estava na casa ao lado,
Eles começaram a perceber que a realidade era essa. E partindo desse princípio, todos começaram a dar mais atenção e voltar às atividades. Ou seja, hoje é 3 vezes mais alunos, felizmente, porque a arte salva. Ela tira todos da depressão, tira todos da ansiedade. Então, eu só agradeço. Todos voltaram com força total e as aulas quadriplicaram. Porque entenderam que a realidade é essa agora e assim vai ser durante um bom tempo. Você pode acreditar. Uma pessoa com arte e sem arte não é uma linha tênue. É uma linha, assim, de tragédia. É bem discrepante a diferença de uma pessoa que tem arte na vida e uma pessoa que não tem arte na vida. E a aula online, ela traz esse benefício de poder se sentir próximo de alguém e próximo mais da arte. E assim dar um novo significado para a sua vida. Então, felizmente, as aulas têm sido muito boas. Qual a diferença para você de dar aulas presenciais e à distância? A diferença, ela é gritante em relação às aulas presenciais e às aulas online. Por quê? A aula de canto, a aula que envolve arte no geral, tem que ter um toque a toque, um corpo a corpo, tem que ter um calor humano. Por quê? Para dar exemplos, a acústica influencia, ou seja, o sonoro daquele ambiente que a pessoa está. Quando eu escuto a pessoa pelo celular, ou por uma câmera, por um computador, eu escuto apenas uma parte da realidade, entende? A outra eu não posso sentir, que é a pressão sonora no ar, que é a forma com que ela está com a postura, né? Nem sempre é possível ver de um panorama 3D. E isso agride muito, a qualidade. Não quer dizer que eles percam a qualidade de forma alguma. Com alguns ajustes, algumas técnicas que a gente desenvolve, é possível sim ter grande melhoria e grande avanço em relação assim, a não perder muita coisa, né? Suponhamos assim que se a gente perdia online, 50% antes, hoje perdemos apenas uns 15%, 10%, porque a precisão faz com que a gente se adapte e entenda mecanismos de como fazer funcionar melhor. O que seus alunos relatam da experiência da aula e da música durante essa quarentena? Eles relatam com clareza assim que, felizmente, eu sei manusear as aulas online e tem sido muito produtivo. Eles têm crescido muito com as técnicas que eu passo via online. Até porque eu gasto muito tempo, criando mecanismos, readaptando as atividades. Então, tudo que eu passava antes, eu refiz uma releitura no caso, e pude reescrever todo o material para uma dinâmica online. Não me refiro assim apenas à distância, mas fazer com que tenha a mesma qualidade na distância. Então os alunos deram um feedback muito bom. Disseram assim que o contato faz falta, mas a qualidade não foi perdida. Qual a relação entre os hobbies e a arte com a saúde mental durante a quarentena? Em algumas abordagens da psicologia, a arte ela se mostra de fato como uma aliada da ressignificação para o paciente. Muitas das vezes os pacientes chegam no consultório com diversos tipos de bloqueios, Bloqueios sentimentais, bloqueios corporais, bloqueios de fala. E para os pacientes que têm facilidade com a arte, é um aliado ainda maior. E para os que não têm facilidade, o estímulo de começar a ter se faz uma forma de se comunicar. No sentido de que quando você entra em contato com a arte, quando você entra em contato com um terceiro elemento dentro do consultório, você se desconecta do seu mundo externo e se conecta com você mesmo. Acontece que esse se conectar de você com você mesmo é algo muito, muito tranquilo, é algo muito natural. Vai se tornando um processo natural, A arte, ela tem esse poder de ressignificação. Existe uma abordagem chamada arte-terapia, que ela é especificamente aprofundada nesse sentido. Ela vai falar muito sobre todas as diversas formas de arte e de como essas formas dão um novo sentido para todas as situações que o ser humano vivencia. Quais os efeitos de ficar em casa, sair da rotina de trabalhar, ter contato com outras pessoas, ficar em quarentena? E como fica a individualidade de quem mora em família? E os hobbies influenciam nesse contexto? Nós estamos sendo obrigados, a ressignificar
vários comportamentos que nós aprendemos, né? Num passado distante e num passado próximo também. Nós fomos ensinados que o significado de estar perto, o significado de demonstrar afeto mesmo, demonstrar qualquer tipo de sentimento por alguém, eram atitudes físicas, né? Era um abraço, era um beijo, era presentes, era você fazer uma confraternização entre amigos, você segurar a mão. E nos tempos atuais nós não estamos podendo fazer isso, né? Então nós estamos sendo forçados a ressignificar o que um dia nós aprendemos, né? Esse significado, esse ressignificar, na verdade, para a maioria da população está sendo motivo de diversas manifestações, posso assim dizer, né? O não poder sair de casa para estar perto de um familiar, o ter que demonstrar que você gosta à distância, por um sorriso apenas, sem nenhum tipo de contato, está sendo muito mais doloroso do que um dia a sociedade já pôde imaginar. Existem muitos benefícios de se dedicar a um trabalho manual, pois eles ajudam ao combate de transtornos de estresse, que podem ser causados por esse isolamento que a gente está passando. E esse isolamento envolve muitos sentimentos de exaustão e dificuldade de concentração, insônia e até ansiedade. Alguns especialistas falam que esses sintomas são ligados a overthinking, que quer dizer pensamento incessante, aquela pessoa que não consegue parar de pensar coisas negativas, etc. A Ludmilla, ela é minha amiga e ela tem um Instagram onde ela desenha e recentemente ela fez uma live desenhando para as pessoas. Ludmilla, de onde você teve essa ideia de fazer essa live? Por que você quis fazer? Oi, gente. Então, a minha ideia de fazer a live, acho que eu sempre gostei de desenhar e as pessoas sempre gostaram de acompanhar. Então, nesse momento de isolamento, eu acho que cabia bem juntar todo mundo que me conhecia. Muitas pessoas que assistiram eram meus amigos. Então, eu acho que essa foi a minha maior motivação. Nessa quarentena, agora com esse tempo de isolamento que a gente está vivendo, você acha que você está usando o desenho como um escape para fugir um pouco da rotina, que vem desgastando a gente, né? Porque é tudo muito confuso, uma hora vai liberar uma coisa, uma hora não vai. Como você está lidando com isso? Acho que desenhar é uma coisa que te libera também, né? Muitas coisas, assim, eu acho que eu uso o desenho muito para expressar o que eu estou sentindo, então acho que isso ajuda muito. Nesse tempo de quarentena, tinha alguma coisa que você queria aprender que durante a rotina normal você não tinha tempo, mas agora você colocou em prática? Acho que só em relação ao desenho mesmo. Eu nunca tinha muito tempo de praticar, então essa quarentena está sendo uma oportunidade de ter mais tempo de praticar, porque eu praticava assim, minutos entre a aula, fazia algum esboço, alguma coisinha, e agora eu tenho mais horas para poder fazer. Que dica você daria para uma pessoa que nunca desenhou na vida, mas que agora, com o tempo livre, pensa em começar a desenhar? Comece. É só isso. É só começar. Não precisa... Tudo bem, pode procurar uma aula na internet. Tem muita gente que ensina, dá dicas para desenhar, mas acho que só desenha o que você está pensando, o que você quer. Inclusive, o MASP, eles estão promovendo no Instagram para as pessoas redesenharem obras de arte, que eles colocam toda semana. E aí eles repostam. É uma coisa assim super legal. Tem muita gente que envia, sabe? Então acho que é uma oportunidade muito boa para as pessoas começarem a desenhar e se liberar e começar a se expressar mais. Você já pensou em você mesma também
dar aulas ou ensinar pessoas a desenhar de alguma forma, agora durante a quarentena ou antes disso, você já tinha pensado? Eu tenho vontade, sim. Por mais que eu acho que meu nível ainda não seja tão bom, mas acho bem legal isso, essa ideia. Além das atividades que a Ludmilla faz, como pintar, desenhar e colorir, muitos canais da internet estão abrindo espaço para ensinar diversas atividades, disponibilizando conteúdos para agradar diferentes perfis de pessoas. São vários tutoriais disponíveis para as pessoas se aprimorarem e desenvolverem novos passatempos durante essa quarentena. Os cursos online também são outra possibilidade durante o isolamento social. Entre as diversas áreas de aulas oferecidas, temos aulas de administração, cursos de desenvolvimento pessoal, educação e pedagogia, de idiomas e informática. E alguns desses cursos até oferecem certificados e a maioria são até gratuitos. Então dá para aproveitar também esse tempo de quarentena e tentar aprimorar as habilidades que a gente tem. E para quem é fã de filmes e séries, várias plataformas de streaming e canais de televisão por assinatura estão liberando o acesso e oferecendo parte do catálogo ou até mesmo o catálogo inteiro gratuitamente. E uma dica é assistir os filmes indicados ao Oscar em 2020 que ainda estão na lista de espera. Ou ouvir podcasts, colocar aquela sua série favorita em dia, ou até mesmo rever suas séries antigas. Eu mesma aproveitei esse período de isolamento e tirei um tempinho para mim colocar as minhas séries favoritas em dia. E o Papo Online dessa semana vai ficando por aqui. Agradeço a todos os ouvintes, mas eu gostaria de saber, que atividades você tem feito durante essa quarentena? Para mais conteúdos como este, acesse o site www.jornalismoambiental.org. Tchau! Siga a gente no Instagram, @jornalismoambiental, e fique por dentro de outros conteúdos. Tchau! Papo Online.